Você já sentiu que sua vida é boa, mas que falta algo? Você tem uma casa, uma família, respeito, mas no silêncio do seu coração existe um cômodo vazio. Um sonho que você parou de sonhar. Uma oração que você parou de fazer. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que tinha tudo e nada. Uma mulher rica, influente, respeitada em sua cidade, Sunem. Mas a riqueza dela não podia comprar o som de uma criança correndo pela casa. O que você faz quando o seu maior desejo é a única coisa que Deus parece não te dar? Você se conforma, você se amargura, ou você faz algo tão inesperado, tão generoso, que obriga os céus a notarem você. Esta mulher, conhecida apenas como a Sunamita, não construiu um altar de sacrifícios. Ela não liderou um exército. Ela construiu algo muito mais simples, mas infinitamente poderoso. Um quarto. Um pequeno quarto para um homem de Deus. E esse ato de hospitalidade, que parecia tão pequeno, rasgou os céus e deu início a uma jornada de milagres, dor e ressurreição, que vai abalar a sua fé. Esta mensagem é para você que tem servido a Deus sem esperar nada em troca. Para você que tem um sonho guardado, que parece morto e sepultado. Para você que se pergunta se Deus ainda vê suas pequenas atitudes de amor e fé. O segredo da Sunamita não está no que ela pediu, mas no que ela ofereceu. E o que ela recebeu em troca foi muito além de um filho. Foi a revelação do poder de Deus sobre a própria morte. Fique comigo, pois vamos descobrir como construir o quarto em sua vida que destrava o impossível. E no final, você entenderá a oração silenciosa de uma mulher que se recusou a aceitar um não da morte. Imagine a cena em Sunem, uma cidade próspera, e no centro dela, uma mulher de posses. O texto em 2 Reis, capítulo 4, a descreve como uma mulher importante. Sua casa era, sem dúvida, um lugar de fartura. Seu marido era um homem bom, já de idade. A vida dela era confortável, previsível. Uma rotina de administrar a casa, supervisionar os servos, desfrutar de sua posição social. Era um mundo ordinário, seguro e estável. Assim como Davi pastoreava ovelhas, a Sunamita administrava a sua riqueza. Ela estava em seu lugar, fazendo o que era esperado. Mas em meio a toda essa abundância, havia um silêncio ensurdecedor. O silêncio da esterilidade. Cada festa de nascimento na vizinhança, cada criança que corria pelas ruas de Sunem, era um lembrete sutil da bênção que ela não possuía. Você se identifica com isso? Sentir-se abençoado em tantas áreas, mas ter aquele ponto de dor, aquele vazio que o sucesso não preenche? O mundo ordinário dela era uma bênção incompleta, e Deus estava prestes a usar justamente o conforto dela, a casa dela, para preencher o vazio do coração dela. A pergunta que ecoa é: o que Deus está preparando no seu anonimato, na sua rotina, que você ainda não percebeu? A aventura dela não começou com uma visão celestial ou uma voz audível. Começou com a percepção. Ela notou algo. Um homem passava por sua casa com frequência. Seu nome era Eliseu. Ela não viu apenas um viajante cansado. Seus olhos espirituais discerniram algo mais. Ela disse ao marido: "Vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus." Este é o chamado. Não é um trovão, é um discernimento. É a capacidade de ver o sagrado no meio do comum. Abraão ouviu uma voz para deixar Ur. Esta mulher viu uma oportunidade de honrar a Deus na pessoa do seu profeta. Qual Eliseu está passando pela sua vida hoje? Uma necessidade na sua igreja? Um vizinho em dificuldades? Uma direção do Espírito Santo que parece pequena, mas que te incomoda? O chamado dela foi para a hospitalidade. Ela começou de forma simples e insistiu em que ele parasse e comesse pão em sua casa. Um ato de cuidade, mas o chamado era para algo mais profundo. É um chamado para todos nós. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Ela não estava hospedando um anjo, mas o representante do Deus dos anjos.
e ela sentiu a urgência de fazer mais. A recusa desta mulher não foi uma negação direta, mas uma tentação sutil. A tentação de achar que o que ela já fazia era suficiente. Eu já o convido para comer, já sou generosa, não preciso me incomodar mais. Quantas vezes nós paramos no primeiro nível da obediência? Moisés duvidou de sua própria capacidade. Jonas fugiu da direção de Deus. A recusa da sumanita seria a inércia. Seria pensar: por que complicar? Por que gastar mais? Por que construir algo permanente para alguém que só está de passagem? O conforto do mundo ordinário nos convida a fazer o mínimo. A generosidade conveniente. É a voz que sussurra em sua mente: você já faz o suficiente, outra pessoa pode fazer isso. Mas o espírito dela era diferente. Ela venceu a inércia, a tentação de se contentar com uma hospitalidade superficial. Ela sabia que a honra que ela sentia por aquele homem de Deus exigia uma atitude maior. Fugir dessa convicção traria a consequência de perder o milagre que estava à porta. Você tem ignorado o incômodo do Espírito Santo para fazer algo a mais por alguém? O mestre nesta jornada é Eliseu, mas através dele, a sunamita estava se encontrando com o próprio Deus. A autoridade que ela reconheceu não era humana. Ela viu nele a santidade, a separação, o caráter de Deus. Esse discernimento foi o combustível para a sua ação. Ela não construiu um quarto para qualquer viajante. Ela construiu para um santo homem de Deus. Ela não estava buscando influência com um homem poderoso. Ela estava semeando em solo sagrado. Paulo encontrou Ananias e sua visão foi restaurada. A sunamita encontrou Eliseu e a visão de seu futuro estava prestes a ser gerada. Deus usa pessoas. Ele coloca mentores, pastores, profetas e irmãos em nosso caminho para nos conectar com o seu poder. A sunamita honrou a unção na vila de Eliseu. Ela não idolatrava, mas respeitava a presença de Deus que ele carregava. A quem você tem honrado em sua vida? Reconhecer e honrar a autoridade espiritual que Deus coloca em nosso caminho é um princípio que abre portas que nenhuma força humana pode fechar. Se você deseja aprender a operar neste princípio de honra, comente: eu honro a unção, como um selo em seu coração. E então ela age, ela cruza o limiar da intenção para a ação. Esta é a virada da história. Ela diz ao marido: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Isto é mais do que generosidade, é fé em ação. Observe os detalhes: um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Ela não ofereceu o que sobrou. Ela construiu um espaço de descanso, de estudo, de oração. Ela criou um ambiente para a presença de Deus prosperar. Ela investiu tempo, recursos e planejamento. Josué entrou em Canaã. Ruth deixou Moabe. A sunamita construiu um quarto. Cada um ato decisivo que alterou seus destinos para sempre. Qual quarto Deus está pedindo que você construa? Talvez seja um quarto de oração em sua casa. Talvez seja um investimento de tempo em um ministério. Talvez seja um ato de generosidade sacrificial. A decisão de construir, de agir, de sair da zona de conforto é o que move a mão de Deus. Toque na tela agora para simbolizar o seu sim em construir o que Deus tem te pedido. A prova agora era da motivação. Ela continuaria servindo com a mesma alegria, mesmo sem esperar nada em troca? O aliado dela foi seu marido, que concordou com sua visão. E o inimigo? O inimigo era o tempo, a esterilidade, a promessa que não existia. E a atitude dela ativou um dos princípios mais poderosos do reino, a reciprocidade. Um dia, Eliseu, sentado no quarto que ela construiu, se sente em dívida. Ele chama seu servo, Geazi, e diz: chama esta sunamita. Visto que tiveste todo este cuidado para conosco, que se há de fazer por ti? A semente da hospitalidade dela estava germinando no coração do profeta. Ele sentiu-se obrigado a retribuir. A igreja primitiva prosperou porque ninguém tinha falta de nada. Eles viviam em comunidade e reciprocidade. A sunamita, com seu ato individual,
ativou essa lei celestial, mas a resposta dela revelaria a verdadeira natureza do seu coração. Este é um momento crucial. A aproximação da escuridão aqui é um teste de humildade. Eliseu oferece a ela uma conexão com o rei, com os poderosos. Ele oferece influência. E qual a resposta dela? Eu habito no meio do meu povo. Que resposta incrível! Ela estava dizendo, eu não preciso de nada. Estou contente. Não fiz isso por interesse. Ela recusa a recompensa humana. Ela passa no teste da motivação. Assim como Jesus no Getsêmani se submeteu à vontade do Pai, a sunamita se submeteu à sua condição sem queixas, sem pedidos. Muitas vezes queremos que Deus nos tire do nosso problema. Ela aprendeu a florescer no meio dele. A escuridão da murmuração, da ambição, do interesse não a tocou. E é essa humildade, essa recusa em manipular a unção para ganho pessoal, que posiciona você para o milagre que o dinheiro não pode comprar e a influência não pode gerar. Se a atitude desta mulher tocou seu coração, nos ajude a compartilhar essa história para mais pessoas. Curta este vídeo agora como um ato de entrega de suas próprias motivações a Deus. Eliseu não desiste. Ele pergunta a Geazi, seu servo, que se há de fazer por ela então? E Geazi, que observava a casa, responde, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. A necessidade mais profunda, o sonho secreto é revelado. E então Eliseu libera a palavra profética, a aprovação suprema da fé dela. Segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Imagine o choque. A esperança que ela havia enterrado é subitamente ressuscitada por uma palavra. Mas era tão impossível, tão fora da realidade, que sua primeira reação é de defesa. Ela diz, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não era a incredulidade, era um medo de se decepcionar de novo. Era a dor de uma ferida antiga sendo tocada. A maior prova dela não foi construir o quarto, foi acreditar na promessa que nasceria dele. Repita comigo com fé. Deus não mente. E a palavra se cumpriu. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. A recompensa chegou. O silêncio da casa foi quebrado pelo choro de um bebê. O quarto vazio do coração dela foi preenchido. A promessa de Caleb foi uma terra. A promessa da sunamita foi uma vida. O Espírito Santo no Pentecostes foi um tesouro para a igreja. Aquele menino foi o tesouro daquela família. Deus é um Deus que recompensa. Aquele que honra a Deus, Deus o honra. A semente de hospitalidade plantada em fé e regada com humildade floresceu no milagre mais lindo. O quarto que ela construiu para o profeta se tornou simbolicamente o berçário da promessa de Deus para ela. Deus não apenas visitou a casa dela, ele decidiu habitar nela através da vida daquela criança. Se você crê que Deus tem uma recompensa para a sua fidelidade, comente recompensa, para declarar que você está pronto para recebê-la. O caminho de volta para ela foi a jornada da maternidade. O menino cresceu. A alegria se tornou a nova rotina da casa. A história poderia terminar aqui, com um final feliz. Mas a jornada do herói nunca termina na primeira recompensa. Assim como o filho pródigo, cujo retorno foi apenas o começo de sua restauração, o nascimento do menino foi apenas o começo da lição que Deus queria ensinar a esta mulher. O caminho de volta é o teste da administração da bênção. Ela amava o filho, mas quem ocupava o primeiro lugar em seu coração? O doador da bênção ou a bênção em si? Deus nos permite viver a alegria da promessa cumprida para nos fortalecer para a prova que solidificará a nossa fé. Neemias reconstruiu os muros, mas depois teve que ensinar o povo a viver dentro deles. A sunamita recebeu o filho, e agora teria que aprender a confiar no Deus que o deu, mesmo diante da maior adversidade. E então, a tragédia. O clímax avassalador. O menino está no campo com o pai e grita: ai, a minha cabeça! Ele é levado para a mãe e, ao meio-dia, morre em seus braços. O que você faria? O milagre se transformou em pó. A promessa morreu. É aqui que a sunamita se torna uma gigante de fé. O que ela faz? Ela não grita, não se desespera publicamente. Ela sobe,
com um filho morto nos braços e o deita sabe onde? Na cama do homem de Deus, no quarto que ela construiu. O lugar onde a promessa foi gerada se torna o altar da sua fé. Ela diz aos servos: tudo vai bem, e cavalga desesperadamente até Eliseu. Quando o vê, ela não blasfema. Ela pergunta: pedi eu algum filho ao meu senhor? Não disse eu, não me enganes? Era uma cobrança de fé. Ela estava dizendo: você me deu esta promessa. O Deus que você serve é responsável por ela. Ela se recusou a aceitar a morte como o fim. A ressurreição de Lázaro começou com a fé de Marta e Maria. A ressurreição do filho da sunamita começou com a fé inabalável dela. Eliseu vai até a casa, entra no quarto, fecha a porta e ora. Ele se deita sobre o menino e a carne do menino se aquece. Ele espirra 7 vezes e abre os olhos. A morte foi derrotada. O que precisa reviver em sua vida? Entregue no altar da presença de Deus. Ela retorna para casa, mas não é a mesma mulher. Ela não volta apenas com o seu filho vivo. Ela volta com o elixir, a revelação, a experiência provada de que o seu Deus não é apenas um Deus de promessas, mas um Deus de ressurreição. A história dela agora pode salvar gerações. O elixir dela é a certeza de que, quando a crise chega, não devemos correr para o desespero, mas para a fonte da promessa. A fé dela não era mais baseada em receber algo, mas na pessoa do Deus que pode tomar e devolver, que fere e sara, que permite a morte para manifestar a sua glória na ressurreição. Como Paulo escrevendo suas cartas da prisão, a maior revelação da sunamita veio de sua maior dor. E a lição para nós é clara: a sua resposta à crise determina o destino do seu milagre. Não aceite a morte de seus sonhos. Leve-os de volta ao altar e cobre do Deus da promessa, pois Ele é fiel para cumprir. Irmão, irmã, o que esta história nos grita hoje? Deus está procurando sunamitas neste tempo. Pessoas que não o servem pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Pessoas que constroem quartos de honra, de adoração, de generosidade, sem esperar nada em troca. Deus me mostra que muitos de vocês construíram quartos com suas lágrimas, com seus joelhos no chão, com sua fidelidade silenciosa quando ninguém estava vendo. E o Senhor diz que Ele não esqueceu o seu cuidado. A recompensa está a caminho. Mas Ele também me mostra que outros estão com suas promessas mortas nos braços. Um ministério que não avança, um casamento em crise, uma situação financeira que morreu. O Espírito Santo está te dizendo hoje: faça como a sunamita. Não anuncie a morte da sua promessa. Leve-a de volta para o lugar secreto, para o quarto da presença, e deite-a diante de mim. Cobre-me com fé. Diga: Senhor, Tu me deste esta promessa, e a Tua palavra não pode voltar vazia. O poder da ressurreição está disponível para você agora mesmo. A jornada da sunamita nos ensina que a hospitalidade abre os céus. A humildade nos posiciona para o milagre. E a fé persistente pode até mesmo reverter a morte. O segredo dela foi um coração que deu sem esperar e que creu mesmo quando tudo parecia perdido. Agora contamos com sua ajuda. Se esta mensagem ativou uma fé de ressurreição em seu espírito, inscreva-se agora neste canal e ative o sino, pois continuaremos a trazer revelações da palavra que equipam você para vencer suas batalhas. Que a verdade de 2 Reis 4 seja a sua inspiração. Honre a presença de Deus e veja-o fazer o impossível em sua vida. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam de um milagre de ressurreição em suas vidas. Vamos espalhar esta chama de fé. E comente abaixo, #tudo vai bem, para declarar que, não importa a circunstância, sua fé está firmada no Deus da ressurreição.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25.